Você tem acompanhado aqui com o jornalismo da Record a discussão sobre a qualidade da formação médica no Brasil. Ela ganhou força depois que o ENAMED mostrou que 3 em cada 10 cursos de medicina tiveram um desempenho considerado insatisfatório. Entre os estudantes prestes a se formar, cerca de 13 mil não atingiram o nível mínimo esperado pelo MEC. Então, diante desse cenário, vamos conversar sobre o seguinte: como garantir a segurança da população nos atendimentos e a formação adequada dos futuros médicos. Eu tenho certeza que essa também é uma preocupação da categoria e é por isso que eu converso com o diretor de comunicação do Conselho Federal de Medicina, Dr. Estevão Rivelo Alves. Bem-vindo, diretor. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para poder esclarecer o máximo possível a população. Diretor, os dados recentes mostram que cerca de 30%, dos cursos de medicina avaliados tiveram um desempenho insatisfatório e que milhares de estudantes não conseguiram alcançar um nível mínimo esperado. Na visão do CFM, o que é esse cenário? Algo parecido já havia acontecido nas últimas décadas? Qual é a avaliação de vocês? Então, esse cenário que está colocado após a revelação da nota do ENAMED é algo que as entidades médicas já vêm referenciando há cerca de 2 décadas. Nós conseguimos acender o alerta quando o CREMESP fez o primeiro exame de ordem, que não, a Justiça não permitiu dar sequência, mas ali revelou que nós tínhamos uma dificuldade muito grande na formação. E também nas visitas em campos de estágio, na expansão do ensino em locais onde não tinha a devida qualificação para poder receber uma faculdade de medicina. E a gente precisa referenciar algumas coisas em relação a isso. Se puxarmos na memória, até meados da década de 90, a gente tinha o ensino superior no Brasil, particularmente no ensino público e de qualidade. Com a expansão para o ensino privado, nós ultrapassamos uma marca que não nos orgulha. Hoje o Brasil possui mais de 400 faculdades de medicina, que nos coloca na segunda posição em número de faculdades e um segundo colocado também em número de profissionais médicos. Nós só perdemos para a Índia. E a gente tem que referenciar em alguns países. Quando a gente tem os Estados Unidos na década de 50 do século passado, um médico, Flexner, elaborou um relatório e lá ele demonstrou, através de bases científicas, que tinham faculdades dos Estados Unidos insuficientes e elas foram fechadas pelo governo norte-americano. De lá para cá, são 155 faculdades de medicina para 300 milhões de habitantes e nós não temos mais expansão do ensino lá. O aluno ou quem vai de fora fazer medicina lá tem que passar pelo exame de ordem deles, que na verdade são os STEPS 1, 2 e 3. No Canadá, 65 milhões de habitantes, 18 faculdades, depois de 50 anos, indo agora esse ano para a 19ª faculdade. E na Inglaterra só faz medicina quem passa por uma residência. No Brasil, não. Nós formamos 45 mil alunos por ano, temos aí mais de 400 faculdades, são 650 mil médicos inscritos nos conselhos profissionais e cidades onde não tem a concepção inicial, que quando expandiu para o ensino privado, era para poder desenvolver a localidade. Essas faculdades não têm hospital-escola, não têm ambulatório, o parque de ensino médico no Brasil hoje não consegue ter médicos com mestrados e doutorado para poder ter aquela habilidade de fazer o ensino médico aos alunos que nós temos nas nossas faculdades. E com esse extrato, a gente sempre alertava e a população, ou era mal compreendido o Conselho Federal e os regionais, dizendo que nós tínhamos uma política corporativa, sempre na defesa do mercado, mas na verdade não. O dado do Enamed revela que o nosso ensino ele está de mal a pior. Doutor Estevão, os dados que o senhor nos traz são de fato alarmantes, né? Pensar em mais de 400 faculdades, 45 mil novos médicos por ano no mercado e já ficou clara que há uma posição histórica do Conselho Federal de Medicina por mais qualidade, inclusive o senhor está me dizendo que é a favor, o Conselho é a favor de um exame da ordem médica, assim como existe no direito, é isso? Nós entendemos e apoiamos o ENAMED. Eu acho que é uma prática que deve pertencer ao Estado brasileiro, ao governo federal, ao Ministério da Educação. Compete a avaliação do ensino superior que ele permitiu a abertura. Então, a estrutura daquela faculdade e os alunos, aí o formato que ele foi implementado, que nós achamos que precisa melhorar de acordo com o que já é praticado no mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, mas também podemos referenciar Argentina, Uruguai, o Peru, o Chile. Como? Não só ter uma prova
objetiva, como foi essa de 100 questões, que das quais 10 foram anuladas e 3 questões, trazendo inclusive questões repetidas do Revalida, mas também estações práticas, para que o aluno possa ser avaliado com casos clínicos, como já é feito na prova do atual Revalida, nas provas de residência e nas avaliações médicas mundo afora. E, além disso, o ENAMED ter uma lei própria onde assegure o governo reduzir vagas, cancelar vestibular, o que não existe hoje, de fato, diferente do que foi anunciado pelo ministro. E nós, o Conselho Federal de Medicina, nós defendemos que esse egresso, ao sair da faculdade, antes de se inscrever no Conselho Profissional, no Regional de Medicina e agora no Federal, tenhamos também o exame de ordem, que é o Profimed, que está sendo denominado. Essa prova sendo avaliada pelo Conselho Federal de Medicina. E esta prova seria aplicada por quem? Como já acontece na Ordem dos Advogados do Brasil pela OAB aos advogados e na contabilidade pelo Conselho Federal de Contabilidade, a prova dos médicos seriam feitas pelo Conselho Federal de Medicina. Essa é a proposta do projeto de lei que tramita no Senado, que já passou pela Comissão de Educação, está em fase terminativa na Comissão de Assuntos Sociais, já teve a primeira votação positiva, favorável à aprovação do projeto, e agora em fevereiro deve ir para a última votação. Em aprovado, vai para a Câmara, em sendo aprovado na Câmara, vai para ser remetido ao presidente da República para sancionar. Acho que assim, esses dois métodos, o ENAMED e o Profimed, vai proteger a sociedade com profissionais bem informados para atender a população brasileira. Hoje nós temos algum tipo de peneira que separe os médicos que se formam e estão preparados para exercer a profissão daqueles que não estão? Não, não há essa peneira. Se o ENAMED for o único mecanismo e ele identificar que a faculdade é nota 1 ou 2, esse aluno não sofre punição. Então, nós estamos falando aqui de um grande número de pessoas, quase 14 mil alunos dessas instituições que têm nota 1 e 2 e que estão atendendo e que o governo federal determinou que o ensino é insuficiente para essas pessoas serem médicas. É neste ponto que a gente observa que é necessária a implantação também do Profimed pelo CFM, porque esse ENAMED, gerando punição para a faculdade, serão para os próximos alunos que irão ingressar no ensino, onde vai ter cancelamento de vestibular, restrição de vagas, suspensão de curso, mas o aluno dentro do curso mal avaliado, ele acaba concluindo e exercendo a medicina. Então, por isso, a necessidade do Profimed, que aí sim a gente teria uma baliza e uma peneira maior para a gente colocar no mercado profissionais bem formados. Dr. Estevam Rivello Alves é diretor de comunicação do Conselho Federal de Medicina, conversando conosco aqui no JR 15 Minutos. Doutor, como frear a criação de novos cursos de medicina ou até mesmo reduzir a quantidade existente? Primeiro, nós temos dois mecanismos no Brasil. O primeiro é feito pelo Ministério da Educação, quando permite a universidades federais, públicas neste caso, ou a faculdades privadas. E os conselhos estaduais, quando permitem a abertura para faculdades estaduais ou municipal. Nós precisamos que os nossos gestores, a nível nacional e regional, tenham o entendimento que já acontece no mundo. O ensino médico e todos os ensinos de nível superior no Brasil, a gente precisa saber que tipo de sociedade que a gente quer, com pessoas bem treinadas e capacitadas ou simplesmente ter número de profissionais. Então, isso passa muito por comando de gestão. É necessário adotar medidas urgentes, porque os números já são alarmantes. E eu destaco ainda, foram 351 faculdades avaliadas. Nem todas as faculdades foram avaliadas, porque nem todas têm turmas com alunos concluintes. E se nós tivéssemos implantado ainda o exame com prova prática, o cenário seria muito pior. Então, nós temos a plena convicção que o extrato que tem no Brasil de ensino médico, ele precisa ser repensado, mas passa muito pela tomada de atitude dos nossos gestores. Bom, agora eu acho que a luz está sobre o assunto, o Congresso Nacional já está discutindo o assunto e com certeza o Executivo terá que se pronunciar. Agora, diretor, faz uma comparação comigo aqui, por gentileza. O senhor falou em mais de 45 ou cerca de 45 mil novos médicos por ano aqui no Brasil. E nos Estados Unidos? Se hoje nós temos 155 faculdades de medicina nos Estados Unidos, para 300 milhões de pessoas, comparando com 220 milhões de habitantes no Brasil, nós teríamos que ter, em média,
seguindo critérios americanos, 110 faculdades de medicina no Brasil. Hoje, nós temos sabidamente 107 faculdades de medicina com conceito 1 e 2. É o total de faculdades que praticamente deveria existir no Brasil, seguindo critérios americanos. E se eu for seguir critérios canadenses? Se nós compararmos 65 milhões de vidas no Canadá, com 18 faculdades, no Brasil nós teríamos que ter 64 faculdades de medicina. O nosso ensino médico não tem nenhuma jabuticaba de saber diferente do que vem praticando o mundo afora. Agora, o que é que está na área de poder de atuação do CFM nesse momento, com a legislação atual? Vocês estão discutindo a possibilidade, doutor, de editar uma resolução, né, que impeça a atuação imediata de recém-formados com desempenho insuficiente. Em que pé está isso? Primeiro, nós temos aqui dentro do Conselho Federal de Medicina o sistema de acreditação das escolas médicas. Muitas escolas, quase 100 escolas, já solicitaram essa submissão, já foram avaliadas, e quando passa pelo teste eleito por professores, notadamente da Universidade de São Paulo, de notório saber, essa faculdade vai receber um selo de qualidade. São critérios não construídos pelo CFM, mas construídos sobre bases de conceitos internacionais para o ensino médico. Então, o SAEME hoje é uma realidade que nós oferecemos ao governo federal, ao Ministério da Educação, sem nenhum custo para poder avaliar todas as escolas médicas brasileiras e aguardamos aí este contraponto. O Conselho Federal de Medicina, por norma legal, tem o poder, através da Lei 3268 de 1957, de editar resoluções que norteiam o exercício da medicina. Se sabidamente, via ENAMED, nós temos insuficiência na formação, por que permitir que profissionais mal formados executem uma missão tão nobre? Nós não tínhamos um dado oficial da péssima qualidade que nós observamos empiricamente. Hoje, sabidamente, essa nota foi divulgada pelo governo federal, foi encaminhado um expediente ao ministro da Educação solicitando esses microdados de todos os estudantes que se submeteram, porque nós queremos editar, e nós estamos tramitando internamente, para ver a legalidade disso, de editar uma norma onde não vai ser permitido aluno 1 e 2 exercerem medicina no Brasil. Só que isso está em tramitação interna e a gente aguarda o envio das informações do Ministério da Educação. E é claro que os especialistas em direito já afirmam que isso poderia causar uma chuva de disputas judiciais, né? Porque atualmente o curso é terminal. Terminou o curso, ganha o direito de operar, né, de trabalhar. Esse é um receio também? A legalidade da resolução e o questionamento judicial? Sim. Qual é o principal direito que nós temos hoje na Constituição Federal? Talvez um dos principais direitos expressos é o direito à vida. Nenhum outro direito vai ser alcançado se nós não tivermos a vida, a manutenção da vida. Porque um profissional com uma profissão tão nobre, que cuida de um momento tão delicado, tem que a gente permitir sem a devida qualificação. Estamos, sim, pensando nesta possibilidade, porque há uma inação muito grande do Estado brasileiro em relação a isso, até mesmo porque foi expresso pelo ministro que será fechado cursos, restringido vagas de vestibular, suspenso vestibulares, porém o ENAMED não tem uma lei própria que assegure isso. Mas há o expediente aqui dentro do Conselho, que nós estamos tramitando, para ver da legalidade disso. A Justiça, talvez, em determinado momento, vai conceder qual direito deve ser garantido. Se permitir profissionais sabidamente mal formados exercerem medicina, ou uma força legal de só se inscrever aquele que tiver nota suficiente de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação, numa prova que é de conhecimento nacional hoje da sua performance. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, Dr. Estevão Rivello Alves, que é segundo secretário do CFM, diretor de comunicação do Conselho Federal de Medicina. Dados esclarecedores e temos, sem dúvida, um debate que é nacional pela frente. Obrigado pela participação. Muito obrigado, nos colocamos sempre à disposição para comunicar de uma forma muito assertiva aqui. Você pode encontrar este e outros episódios do JR 15 Minutos no seu tocador de podcast predileto ou no portal r7.com. Esse episódio teve produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Pitiarelli. A sonoplastia é de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia e bora para a próxima.